Salve, salve, galera! Estamos mais uma vez reunidos no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Sou Gabriel Feitosa, estou mais uma vez aqui no super encontro. Muita honra com o nosso amigo aqui, Mário Tito. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mário. Fala aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel. Obrigado novamente pelo convite. Hoje estamos nos encontrando hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Caraca, Santo, né? botei até a roupa séria aqui, ó. Tentei botar pra É, você aqui mais sério, que isso hoje a aí. aula, em respeito aqui à galera que está atrás de mim, vamos tentar conduzir uma aula sobre Exatamente. patrística e Agostinho, né? Isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho a palavra da salvação. É, filosofia É, medieval. Muito ligada à Idade Média ao cristianismo, né? isso aí. É uma coisa interessante já da gente ressaltar logo de cara sobre a filosofia medieval no geral, é que ela tem aparecido muito na prova do Enem nos últimos 3 ou 4 anos, tá? Se a gente for pegar as provas mais antigas, não aparece tanto assim, então foi ganhando espaço. Se eu não me engano, Gabriel, ano passado foram 2 questões Verdade. sobre filosofia medieval, pelo menos para a filosofia, entendeu? Isso só na filosofia. Isso é Então verdade. é um assunto que é bom a gente dar uma atenção especial aí. Não, é um assunto que tem ganhado relevância. Acho até por essa tentativa do Enem não ser tão polêmico nas ciências humanas, a gente tem essa preocupação, né, com o atual governo. E aí a filosofia medieval realmente ela não geraria tantas polêmicas de direita e esquerda. Embora Uhum. até seja possível você politizar, porque tudo dá para politizar, mas na prática, flertar com esses temas é tentar flertar com temas mais seguros do ponto de vista político, né? Então, é um Menos tema, polêmico. sem dúvida, né? E aí, quando a gente fala de patrística, né, Mário? Interessante Aham. esse termo, né? É o que inaugura a filosofia na Idade Média, né? É uma idade, é um termo que vai se referir aos primeiros padres da igreja, né? Uma ideia de junção, uma filosofia um pouco mais intelectualizada. Uma coisa que é bom a gente destacar aqui é que naquele período, quando a gente pensa no cristianismo, eles detinham um controle intelectual, na medida que os saberes estavam amarrados todos no catolicismo, e eles detinham também um controle espiritual, né, Gabriel? Você pode até falar melhor do que eu, mas Sim. assim, quando a gente pensa, as pessoas tinham medo do Satanás, do coisa ruim, né? E qual era o único jeito, o único meio das pessoas se comunicarem com o Senhor, com Deus, ou então buscar a salvação? Era a igreja, não tinha esse lance de você falar diretamente com eles, né? Com Deus. Então a igreja era uma espécie de telefonista para Deus e É o Zap, então né? exatamente a igreja era detentora do saber, detentora dos paradigmas morais e tudo mais, né? Naquele período a gente tem que destacar isso que na Idade Média, quase que como um todo, não sei se você concorda comigo, a igreja ali é protagonista, Uma instituição poderosíssima. protagonista, né? Sim. Ela vai se tornando, né? Porque a gente Uhum, tem uma igreja católica fundamentada a partir ali do século I, né? Assim, a gente tem o processo de crucificação, e Pedro leva adiante a ideia de uma igreja católica apostólica romana, né? Tido como o primeiro papa. E é bom deixar claro, né? Jesus não fundou igreja alguma do ponto de vista institucional, né? uhum. Isso só ocorre após o processo ali de crucificação. E esses primeiros séculos, né, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, são séculos muito tensos para a fé cristã, porque ela é uma fé perseguida. Só que aí rola, né, a grande ironia da história é que de fé perseguida, ela vai passar a ser uma fé, infelizmente, perseguidora. Né? Que ela Uhum. vai se institucionalizar no interior do Império Romano. O Império Romano acaba, primeiramente, ali permitindo o cristianismo como fé, né, no Édito de Milão, e depois você tem o cristianismo sendo colocado como fé oficial, né, do Império. Então, é interessante, né? Esse período que a gente está analisando aqui, fim do Império Romano e o início da Idade Média, já é um período onde Roma é cristã. Ou seja, a Europa tem que ser cristã. Essa é a ideia. É por isso que você está colocando. Se torna uma instituição muito poderosa porque foi a instituição do maior império europeu da época, o Império Romano. Exatamente. E mais do que isso, o cristianismo no geral, seja ele qual sua vertente, É. princípio no catolicismo, mas a gente vai ver isso para sempre no cristianismo, Sim. uma dos principais mandamentos ali é para propagar essa fé, é difundir essa fé.
Então, a difusão dessa fé, ela é como se fosse um preceito moral, um dever de todo cristão, difundir essa fé, né? Propagar a salvação para as outras pessoas. E, bem, nesse primeiro momento, há uma necessidade de angariar, de conseguir mais fiéis para essa religião. Então, o papel de evangelização, ele é fundamental nesse primeiro momento da Igreja Católica. Beleza? Dá para dizer, então, que a patrística, ela se ocupa principalmente dessa função. Principalmente dessa função, só que ela tem que encontrar meios para isso, né? Dentro de um império, tudo bem, né? Você vai lá tentando convencer as pessoas e tudo mais, mas para expandir essa fé... Vou dar um exemplo mais trivial, Gabriel. Vamos supor que eu tenho um filho, esse filho nasce em um lar cristão católico, ok? Então o moleque já está acostumado com aquilo. Então eu já inicio o moleque, já introduzo o moleque na fé cristã desde que ele é piá, que ele é guri ali, beleza? Agora, como eu vou falar isso, explicar isso para um cara já marmanjo, de outra cultura, que professa outra fé? Bem, eu vou tentar apresentar argumentos racionais para tentar converter o cara. Mas olha que bizarro isso parece sugerir, não é? Olha que bizarro isso parece sugerir. Eu vou tentar, a partir da razão, fazer o cara se converter. Isso é esquisito. Esquisito. E aí entra a figura da patrística. A patrística influenciada, como ela ainda era detentora de conhecimento, a maioria das pessoas mais letradas estava dentro do corpo clérigo, a gente pensa o quê? Que esses caras tiveram acesso aos textos dos antigos, beleza? Então a filosofia antiga, ela vai influenciar decisivamente na construção dos argumentos dos medievais, inicialmente na patrística, para entender e tentar justificar o porquê alguém tem que se converter ao cristianismo, beleza? Então esses padres filósofos aí que vão aparecer e vão formar a patrística são alguns intelectuais que não deixam de ser cristãos, não deixam de ter sua fé, mas se utilizam de alguns meios da filosofia para tentar justificar suas argumentações. Beleza? Não sei se ficou claro isso que eu falei, né? Mas a ideia é essa. Eu vou usar a filosofia para tentar convencer as pessoas, para tentar evangelizar as pessoas. Para tentar trazer as pessoas para a minha fé. Convencimento também. Isso aí. E uma estratégia grega, né, que a gente até falou bastante nos sofistas, né? Lá quando a gente comentou sobre os sofistas, esse processo de tentar convencer, de tentar colocar a sua ideia sobre o outro. E vai ser adotada na Idade Média. Isso é muito importante dos alunos terem em mente, né? A Idade Média, até contextualizando aqui no próximo slide, né, que a gente está falando, o que está acontecendo nesse contexto aqui, a Idade Média não é um período, galera, que abandona as diretrizes clássicas, que abandona a cultura greco-romana. Às vezes o aluno tem essa visão, né, Mário? É uma visão que aparecia em livros didáticos mais ultrapassados aí, dos anos 70, dos anos 80, uma visão antiquada sobre a Idade Média. A Idade Média, ela abandona a filosofia, né, a razão, é um período de obscuridade, é um período onde... Trevas! Isso... Não dá para a gente trabalhar com essa visão, mas você vê, a gente está falando de um grupo de filósofos aqui, né, dessa chamada patrística, como você colocou, está buscando na filosofia, nesses caras aqui, referências estratégicas, referências, né, de uma retórica, referências ali de uma maneira de colocar seus argumentos para trazer sua fé aos demais. Ou seja, é claro que a filosofia clássica aqui está viva. É claro que está viva. Né? Você olha para esse contexto histórico aqui. Roma vive uma baita crise nesse momento. Galera, a gente está entre os séculos 4 e 6 depois de Cristo. Seria ali esse momento do desenvolvimento dessa inicial filosofia medieval. Seria ali os anos de 380, 430, até ali o início de 510, 550. Esse é o período, né, do que se chama de Alta Idade Média. São os primeiros anos da Idade Média. Seriam os primeiros 500 anos de Idade Média. O Império Romano está numa crise absurda e a sua filosofia, que era a filosofia grega, né, Mário? Porque os romanos eles resgatam o que os gregos pensavam. Não vai ter que ser mantida nesse ambiente. Não é porque o Império está acabando que a filosofia dele acaba. Né? Esse rompimento não vai acontecer nunca na história da filosofia. Né? A gente vai ter uma reconfiguração disso só lá na modernidade.
Verdade. O que a Idade Média faz é continuar o pensamento dos gregos, é dar continuidade a isso. Isso é muito importante, né? Essas visões, galera, mais preconceituosas, direto elas aparecem em questão de prova, e aí rola lá uma alternativazinha, falando esse negócio, porque a Idade Média é um período de treva, a Idade Média é um período onde não se produzia filosofia, a Idade Média não era nada, não buscava racionalidade. Aí o moleque vai lá e marca o zonho. Uhum. E é a alternativa para atrair o bisonho que ainda tem essa visão antiquada sobre a Idade Média. Ele erra. Tem que ter cuidado. Existe um resgate da cultura clássica, sim, porque essa situação de crise escravista, de uma inflação de produtos, bárbaros invadindo aquele território, o cristianismo em ascensão nesse território, é uma situação caótica? É. Mas como a gente está vendo, as escolas de pensamento mais tradicionais, elas vão se mantendo vivas. Muito por uma contribuição africana e oriental também, é bom deixar claro, né? Você tem muitos escritos clássicos que ficam vivos na África e também no Império Bizantino, né? Que é o famoso Império Romano do Oriente, e o europeu, gradualmente, ele vai saber resgatar tudo isso. Então, galera, pensar aqui, a gente está vendo um contexto de ruralização da Europa, que as cidades romanas estão em crise, uma fragmentação dos poderes políticos, né? Porque o imperador vai perder sua força, o imperador romano. Os primeiros bárbaros vão começar a adotar o cristianismo, vão começar a se converter. A gente tem a famosa conversão do rei Franco do Clovis, né, que é considerado o primeiro bárbaro a se tornar cristão, católico, né, apostólico romano. E a Igreja Católica vai, de fato, sobreviver nesse ambiente, muito por uma ideia teocêntrica dogmática. Vamos estabelecer regras rígidas, Deus é o meio das explicações para tudo, né, essa ideia de um teocentrismo. Isso influencia nossas relações sociais, políticas e econômicas. Assim, nós temos um pouco do ambiente histórico vivido aqui, pelo que o Mário está comentando. Beleza, a gente tem um panorama aí, né? E esse dogmatismo vem ainda da antiguidade, né? Que é a apresentação de verdades, né? Se a gente for pensar aí, ó, onde o teu pano de fundo, nesse quadro, se a gente olhar onde está atrás da tua cabeça, atrás da tua caixa d'água aí, Gabriel, tá aí, ó, de vermelho aí o Platão. Quem são esses lindos aqui? Isso aí, de azul Aristóteles, beleza? E se tu reparar bem, o Platão tá apontando para cima. E o Aristóteles está assim, ó. Sabe qual é? O Platão está dizendo, repara bem, que os dois estão indicando onde está a verdade. Ou seja, já tem dogmatismo ali. Platão está dizendo que a verdade está no mundo das ideias. Aristóteles está dizendo que a verdade está na realidade ali sensível, empírica. Ou seja, já há uma dicotomia, mas olha só, os dois já apresentam a verdade. E a gente vai ver a patrística começando com a tentativa de explicar que a verdade está em algum lugar. Está em algum lugar. Só que a gente vai ver que não é no mundo das ideias nem no realismo. Eles vão atribuir um outro nome para isso, que é bem famoso hoje, que a gente chama Deus. Beleza? Então a ideia basicamente é essa. E na patrística, principalmente, a gente tem que pensar na influência principalmente do nosso grande Platão, costas largas. Beleza? A gente pode ver no slide aí que a gente cita, eu e o Gabriel, a gente montando isso daí, a gente cita alguns santos, alguns pensadores desse período aí, né? Do período da patrística, Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio de Milão. A gente vai ver essa galera aí. A gente tem que saber que existiram outros, mas a gente tem um capitão para esse time. A gente tem um capitão. Calma, deixa eu fechar isso aqui. A gente tem um capitão para esse time. Beleza? Esse capitão é Santo Agostinho de Hipona. Beleza? Santo Agostinho, agora para a gente se apresenta, desde que a gente começa a estudar da antiguidade para cá, como o primeiro filósofo africano, beleza? Ele é o primeiro filósofo renome, africano, né? Isso aí, de grande renome, de atuação. Um gigante, um gigante na história da filosofia. Existiam outros aí, a gente pode pensar no Sêneca, enfim. Mas a ideia é que a gente tem aqui como figura mesmo o Santo Agostinho. E eu costumo falar, e eu falo isso sem medo nenhum, que o Santo Agostinho, ele produz um platonismo cristão. Beleza? Então, eu acho que para a gente entender, a primeira coisa que a gente tem que entender, olha para mim, meu filho, presta atenção. Tu tem que entender qual é o objetivo da patrística. A patrística quer evangelizar. Quer evangelizar através da razão. Então, presta atenção. Há uma tentativa de conciliar razão e fé. Beleza?
Ok, isso? Mas vamos entender que essa conciliação, ela não é tão equilibrada assim, beleza? Não é tipo, não, a partir da razão, não sei o quê, não é bem isso. Não dá E tão aí, certo, né? isso aí. E nessa medida, a gente tem que entender que existiram outros teóricos da patrística, que a gente cita aí, e a gente tem que pensar basicamente em Santo Agostinho, beleza? O Santo Agostinho, ele tem uma conversão tardia, só contextualizando aqui, só falando fofoca filosófica, né? E ele escreve uma obra chamada Confissões. E, curiosamente, o que ele faz nessa obra? Se confessa. E ele vai contando todos os seus pecados. Ele era meio, tipo, Adriano Imperador, sabe qual é? E aí ele era meio, não sei o que, bom, não sei o que. Deu uma zoada na juventude e depois Isso buscou aí. redenção, né? Depois ele vira o Kaká. Isso aí. Pode crer. A A ideia infância é mais ou menos isso mesmo. Negócio isso meio aí. Marcelinho Carioca, né? Que dava aquela zoada, É, mas também sabia ali ir pra missa e tal, assim. ele alcança a conversão e aí ele vira um grande teólogo, um grande teórico, vira a principal referência do que a gente vai entender agora por patrística. Beleza? Sim. O Agostinho, importante aqui é porque ele tem esse passado pagão, né? A Uhum. juventude ali, ele flertou com religiões politeístas e tal. Isso é muito curioso, né? Porque a gente está falando de um cara que representa a filosofia medieval, o primeiro nome da filosofia medieval, né? Assim, o primeiro grande nome. E ele O não é grande europeu. nome, né? Ele é Ele o não é grande europeu. nome. Esse cara ele seria o território, né, norte da África, o que seria hoje a Argélia, né? Uhum. Inclusive, a ascendência ali dialoga muito com fenícios, que é o povo navegador, comerciantes e tal. E muito por isso ele teria tido contato com o conhecimento cristão, até porque era um território romano, né? Onde o Sim, Agostinho nasceu. é isso que eu ia Hipona. falar. A escrita do latim ali, ela é muito importante nesse período. A gente pensar que era uma espécie de língua um pouco mais acessível a essa galera, então Sim. para ele fazer sentido. Então, E ele é um romano para todos os efeitos. Apesar de a gente estar exatamente. chamando ele de africano, né? Ele se vê como um romano porque ele está no território de Roma e tal. Exatamente. É Africano muito, por muito interessante. nascimento, né? Africano por terra, né? Por sentido de Sim, por terra. continente. Mas Isso esses aí. locais, você vê, o Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, ou seja, a gente está falando de pensadores no seio daquele feudalismo europeu mesmo. Uhum. Né? Lyon, Antioquia, que é o antigo território ali entre França e Alemanha, né? Milão, a gente tem Itália. Ou seja, Obrigado pela informação geográfica, Gabriel. são territórios onde o feudalismo está bombando. E o Agostinho está, em tese, fora desse território, né? Mas ele está Uhum. no território romano também. E foi tocado pela palavra do Senhor, né? E foi tocado pela palavra do Senhor. Kaká. Então, e a ideia que a gente tem que ter aqui é lembrar do Platão. O macete para entender Santo Agostinho é lembrar do Platão. Beleza? Olha o que o Platão está dizendo para gente. Existem dois mundos. Vamos lembrar do Platão. O mundo sensível e o mundo das ideias. Beleza? A totalidade da verdade está no mundo das ideias. Eu só tenho acesso aqui ao mundo sensível. Ok? Eu consigo compreender o mundo das ideias, mas eu não consigo alcançar a totalidade das coisas. É isso que Platão está dizendo. Quando ele sai da caverna, ele vê a luz, mas ele não consegue chegar até o sol. Ele entende que o sol ilumina tudo ali, mas ele não chega até ele. Entende isso? Então, o Santo Agostinho está fazendo uma coisa muito similar. Ele está fazendo muito similar. Primeiro eu creio, para depois eu entender. Cara, isso é Então, doido. então repara. A fé Isso vem aí. antes da razão, né? É isso, é isso. Eu tô conciliando a fé e razão. Eu tô conciliando os dois. Só que, primeiro eu creio. Primeiro eu aceito. Depois a revelação vai vir. Ok? A revelação vai vir através da fé. Então, como é que tu quer entender alguma coisa se você não crê? O primeiro movimento é o movimento de fé. Entende? Então, eu só consigo chegar às verdades superiores na medida que eu creio. Porque senão eu fico só com as verdades inferiores. Eu fico só no mundo sensível. Saca isso? Então, para eu transcender, para eu sair do mundo sensível, para eu sair das verdades inferiores, para eu sair das verdades terrenas, eu preciso dessa iluminação divina. E essa iluminação divina só é me concedida através da minha fé. Repara, então eu tenho uma revelação dada, é o mesmo movimento da caverna do Platão.
É o mesmo movimento. Imagina que a saída da caverna é um processo de conversão. E aí, quando eu chego lá, pum! Agora eu creio. Agora eu entendi tudo. Saca? É isso. Quando a gente pensa que a saída da caverna para Agostinho, ela é igual à do Platão. Só que quando o Platão chega lá, o prisioneiro chega lá, ele adquire conhecimento, né? Ele chega ao máximo do saber, não é? O rei filósofo. Para Santo Agostinho é o cara que está convertido. Exatamente. A episteme para o Agostinho, ela é concedida através da fé. Saca? Caraca. Então a minha sabedoria perfeita, ela se dá através de uma revelação divina. Beleza? A fé é essa revelação divina. Entende essa ideia de verdades superiores e inferiores? É a mesma coisa que mundo sensível e mundo das ideias. Essa frase dele aqui que você colocou é interessante, né? Eu creio em tudo que entendo, ou seja, nem creio primeiro e entendo depois, né? Mas nem tudo que eu creio eu conheço. Exatamente. Que é igualzinho que o Platão está fazendo. É igualzinho. Eu tenho a ideia de cachorro, mas eu não conheço a ideia de cachorro. Você tem. Eu tenho a ideia. Agora, como é que é a ideia de cachorro? Eu não tenho. Quando eu penso num cachorro, eu penso em cachorro específico. São as sombras na parede da caverna, né? Eu penso em cachorros específicos, exatamente. Você está vendo as sombras, você não sabe o que é um cachorro, mas você vê a sombra dele na parede da caverna. Exatamente. Você tem uma aparência, você não ideia. Tem a coisa em si, né? Eu tenho uma ideia de coisa. Seria mais ou menos o seguinte, Gabriel, vamos pensar no amor platônico. O amor platônico, eu sei que ele existe porque ele é idealizado, ele está num campo superior, que é das ideias, mas eu não consigo chegar nele. Eu não vivo o amor platônico. É igual as coisas que eu não conheço. Eu creio nelas, mas eu jamais vou conhecer a totalidade de Deus. Mas eu conheço, porque Deus é infinito, né? Mas eu creio. E essa união de fé com razão parece uma coisa impossível, né? Mas é um esforço que esses caras já estão tentando fazer de alguma maneira. Como você falou, uma conciliação. Embora a fé seja anterior a tudo. Mas há uma tentativa de aproximar isso que a gente imagina que é inconciliável. Não é inconciliável. A pergunta seria, tu quer compreender racionalmente? Então, creia. Interessante. Então, creia. Então, saia da caverna primeiro. E como você sai da caverna? Aceitando Deus. Beleza? Porque a gente vai ter uma fé reveladora. A fé vai trazer isso daí, vai trazer a verdade. Aquela luz do sol para o Platão é a iluminação de Deus. Beleza? Então é uma dialética similar. No material que a gente tem essa questão mais clara, né? A ideia das verdades superiores reveladas por Deus a partir da fé. Essas verdades superiores seriam o mundo das ideias, né? Então. Seria o mundo das ideias, isso aí. Que a gente não consegue chegar neles pela totalidade, mas a gente consegue compreender. Ou seja, nem tudo que eu creio, eu conheço. E as verdades inferiores, sai um eu aqui, mas não tem esse eu. São mundanas, né? Ou seja, são apenas aparentes. Elas são aparências, não me dizem... São as coisas que eu estou vendo, isso aí. Creio em tudo que eu conheço. Essa é a primeira parte. Creio em tudo que eu conheço. No slide anterior. Volta aí rapidinho, Gabriel. Sim. Olha lá a frase. Creio em tudo que entendo. Verdades inferiores. Mas nem tudo que creio eu conheço. As verdades superiores. Saca? Isso. Exatamente. Ou seja, o bom cristão, ele tem que estar tentando o tempo inteiro buscar essa... Apesar de viver nesse mundo inferior, onde as coisas são mundanas e apenas aparentes, ele tem que buscar o movimento de chegar nessas verdades superiores pela fé. Como eu faço isso? Para o Platão, através da aquisição de conhecimento. Para o Agostinho, através da aquisição de fé. Legal. Beleza? É o que a gente pode chamar de... Rola esses termos já? Neoplatonismo já, né? Não, o neoplatonismo ele já vai surgir quando o Platão morre, cara. Quando o Platão morre. Então a gente vai ter ali no próprio Império da Macedônia. Já sim. Então aqui a gente tem assim, outra coisa interessante para ser destacada, a ideia de outro livro dele, né? A gente viu as Confissões, a gente tem a Cidade de Deus também. Entendeu? Onde a gente tem o Zé Pequeno e o Bené. Não, tô brincando. Mas é bem isso mesmo, né? Mas basicamente o Santo Agostinho começa a vida dele meio Zé Pequeno e termina meio Bené. E termina meio Mané Galinha, né? Sim.
O Então, benquisto, né? E tal. aí. Sim. Que é tentando Mas, fazer o certo, né? mas isso daqui tem uma referência direta ao Platão também aqui, entendendo a divisão de sociedade do Platão. Platão faz uma divisão política que é interessante também, onde os guerreiros ficam no meio, os servos, Desde uma cidade enfim. ideal, né? Isso aí. Aqui também existe uma cidade ideal. A cidade ideal para o Agostinho é a cidade de Deus. É CDD. Entendeu? Ela está baseada na justiça, na caridade, nos ensinamentos de Cristo. Porque a cidade dos homens, ela é meio, já adiantando o pagode, é meio robesiana. É meio estado de caos, né? Dominada pelos egoístas, pelos nossos defeitos. O mal existe, mas ele está com a gente, homens, saca? E aí nessa cidade dos homens, a gente tem isso. Na cidade de Deus, não. A gente tem a reprodução do convívio divino, do convívio santo. Beleza? Então, mais uma vez aqui essa ideia de uma dialética, né? Como se a gente estivesse sempre no meio desses dois ambientes. No meio não, né? Porque a gente vive na cidade dos homens, mas tem que tentar buscar a Deus. Então, olha a palavrinha-chave ali, ó, ideal. Mas entra aqui a ideia de uma dialética, igual o Platão, também, né? O tempo todo. A gente tem que pensar no Agostinho o tempo todo, né? Eu não consigo compreender a totalidade de Deus, eu não consigo chegar ao mundo ideal, mas eu vou reduzindo a distância entre a ignorância, ou seja, a ausência de fé, e a fé. Então eu, homem de fé, sou o meio do caminho entre Deus e o incrédulo. E o cara sem fé. Você vê, uma organização social muito forte na Idade Média seria essa divisão em 3 níveis sociais, né? O clero, a nobreza e o campesinato. E essa organização que a gente ensina nas aulas de feudalismo, né? Inclusive, a gente tem uma aula recente de feudalismo aqui no canal, galera, para quem quiser ter esses detalhes. Quando você divide em 3, isso é uma imposição determinada pela própria igreja. Não é uma divisão natural. A igreja determina que somos 3, porque Deus é 3. É a lógica de Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Se existe lá na cidade de Deus, nós vamos tentar implementar aqui na cidade dos homens também. Então, o clero representaria o pai, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele onipresente, onisciente, aquela coisa toda, porque é o clero que produz conhecimento, é o clero que produz ciência, que produz filosofia, que produz a arte. A nobreza seria o filho, né? Essa visão do nobre como aquele que expande a palavra, por isso o filho, ele foi enviado para comunicar a palavra aos demais, e nesse caso, infelizmente, o nobre comunica a palavra pela guerra, por meio do conflito. Lembrando que as guerras medievais elas são motivadas por questões religiosas acima de tudo. Claro que sempre tem questão econômica, né? Mas a religião ela é o ponto de partida para a guerra. Por isso ele é o filho. E o camponês, coitado, o moleque aqui, né? Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, né? Que mora aqui na Zona Oeste, galera da periferia do feudo. A galera é o Espírito Santo. Porque é o que sustenta tudo. Que faz o trabalho, que está ali indo ali a colar, né, que trabalha na agricultura, na pecuária, que dá ali, vamos dizer, aquela massa do bolo, né? E o bolo vai ser colocado em cima com recheio pelo clero e pela nobreza. Perfeitamente. Que é um argumento de quem? Platão. Onde quem deve dominar a cidade é o sábio, que é movido pela razão. Quem deve guerrear é o movido pelo coração, o guerreiro. Quem deve produzir é o movido pelos instintos. Beleza? É a mesma divisão do Platão. Verdade, cara. Essa divisão da alma, né, de Platão. Isso aí. Que aí é uma ideia super elitista, vamos combinar, embora Platão seja um gênio, inegavelmente um gênio, mas tinha sua visão como ateniense, como grego da época. Ó, só quem vai Playboy, né? Como Platão era playboy, né? Playboy. Só quem vai decidir é quem tem a inspiração ali, quem vive o mundo da episteme, quem saiu da caverna, a ideia de reis filósofos. A Idade Média está pegando referência nisso para organizar seus níveis sociais. Aí, quando o camponês ouve esse troço, lá na perifa do feudo, ele, então eu sou o trabalhador. Eu sou o Espírito Santo. Se eu desobedecer isso aqui, eu estou desobedecendo a Deus. Então eu vou desobedecer. Perfeito, Gabriel, perfeito. Essa é a ideia. Isso. Então, por isso o controle da igreja que a gente falou no início da aula, né? Total. Eu tenho medo de conversar com sete férias, com capeta, então... Sim, é interessante. Esse é um papo importante para relacionar, mais ainda para relacionar filosofia com história, e por isso que a gente está se encontrando mais uma vez, né? Para conseguir concatenar esses conhecimentos, afinal o Enem, ele trabalha tudo junto, e a Idade Média tem caído muito, né, gente? Como você falou no início da aula.
Idade Média. E em história, a gente tem pelo menos uma, duas questõezinhas de Idade Média, e ele pode querer fazer relações entre sociedade e filosofia. Então, todo esse papo aqui é interessante para quem está focando no Nacional do Ensino Médio. E é isso, né? A gente, mais alguma coisa? A gente conseguiu concatenar muitas ideias num bom tempo. Isso e aí. A gente vai ter mais um encontro sobre Idade Média, tá, galera? Para a gente falar da filosofia medieval, da Baixa Idade Média, que foi só sobre o início. Isso aí, né? 400, 500 anos de Idade Média, ali até o século IX, mais ou menos. Do 10 em diante, a gente muda um pouco o funk e falaremos disso no outro encontro. Beleza? Beleza. Obrigado, Mário, mais uma vez aí. Obrigado, tamo junto e vambora. Vamos pela querer. Participação. Galera, sigam o Mário lá no Instagram, o Prof. Mário Tito. É isso? Isso aí. Junto? Ele Isso. deixa dicas muito legais lá de filosofia, sociologia, humanidades. E também tem as aulas dele lá no IGTV. Então, para quem quer dicas direto lá pelo Story, ele também faz lives lá. E também o nosso Projeto X Edu, também estamos produzindo material por lá, já que a internet hoje gira em torno desse Insta. Estamos também, né, jogando nosso conteúdo gradualmente para lá. Obrigado pela participação mais uma vez. Vamos que vamos, Briel. Tamo Obrigado junto. por vocês Sempre estarem prazer. com a gente. Até a próxima, galera. Beijão. Valeu. Valeu.